Muito obrigado você que clicou no meu canal Machadeco. Que vocês estão vendo aí no fundo, né? Mesquita lá em Jerusalém. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, sobre Israel. Sabemos da guerra que está acontecendo e sabemos da história de Israel, que tem sido com muitas guerras, desde a sua fundação. Eu quero trazer um pouco esse assunto aqui, a baila, né? Inspirado num filme baseado em fatos reais que eu vi, fazendo alguns cortes desse filme e falando com vocês aqui do que eu sinto no coração, né? Quando eu falo em Israel como cristão, eu falo da Bíblia e isso faz com que eu me arrepie e faz com que eu tenha assim, uma paixão por esse assunto sobre Israel como um bom cristão. Então você compartilhe para o judeu que você conhece e compartilhe também para o cristão que você conhece e até para aquele ateu que você conhece, né? E aí, nesse vídeo, vocês vão ver um pouco da história de um árabe israelense que vivia em Israel e amava também Israel e toda a cultura de Israel, e de um judeu que lutaram em lados diferentes. O judeu chegou até a matar o tio daquele árabe israelense, mas a amizade deles era mais forte. E no final do filme, eles se abraçaram ali e declararam ter o mesmo Deus, né? Só Deus conhece os corações. Mas amizade forte, lados opostos, mas amizade forte e alguma coisa em comum, o amor por Israel, por Jerusalém. Então assista o vídeo, compartilhe teu amigo, ao judeu, ao cristão, ao ateu, a quem você conhecer, para que eles possam entender a profundidade, né, dessa história. Ok? Até daqui a pouco, vamos aos vídeos. Aí aparecem os dois, depois de uma refeição, correndo, né, para um varandão, uma área com visão privilegiada para Jerusalém. Meu Deus. É isso mesmo. Então, nós vimos aí uma amizade forte. Os dois foram lá ver a vista para Jerusalém, né? E o judeu ali, quando olhou, ele exclamou assim: meu Deus, né? Quem diz que lugar fantástico, que lugar sagrado é para eles, né, os judeus. Jerusalém, as promessas bíblicas de Abraão, Isaac e Jacó. E ali também o árabe israelense, também compartilhando daquele momento, aquela vista para eles maravilhosa ali, lugar sagrado. E logo em seguida vocês vão ver o árabe israelense apontando os lugares sagrados ali, importantes de Jerusalém, né? E vou fazer um comentário interessante que ele falou sobre Maomé, né? Então aguardem. Vamos ao próximo vídeo. Lá, o Santo Sepulcro, construído perto de onde Jesus morreu na cruz. Aquele é o Monte Moriá. Foi onde Maomé, que a paz de Deus esteja com ele, ascendeu aos céus. Aí nós vemos aí que o árabe israelense, né, começou a apontar os lugares. Ali, o sepulcro sagrado onde Jesus morreu, e depois ele aponta lá para a mesquita, né? Ali onde Maomé ascendeu aos céus, né? Tu vê que é uma mistura da verdade bíblica com a verdade, entre aspas, do Alcorão, né? Então, eles entendem uma coisa, eles têm uma base bíblica, mas eles têm uma coisa misturada com a maneira de se crer, né? Com a crença deles, de acordo com o livro deles, que não é a Bíblia, é o Alcorão. Mas a gente percebe claramente que a religião está enraizada, tanto nos descendentes de Isaac, que são os israelenses, judeus, como nos descendentes árabes de Ismael, né? Então, nós vemos aí que essa luta começou desde lá no princípio da Bíblia, né?
e Abraão teve um filho com a concubina, né, com a escrava lá, né, e teve um filho com Sara. Sara não podia gerar, então deu a concubina lá. A concubina não, a escrava lá. Aí teve essa guerra, permaneceu até hoje, né? A origem é lá no começo, os dois descendentes, né? E essa guerra permanece até hoje, né? Então, nós vemos aí que isso está enraizado neles. E como nós sabemos que pela Bíblia, ali o Monte Moriá foi onde Abraão ofereceu Isaac como sacrifício, sendo testada a fé dele, né? E aí ele viu um cordeiro preso ali entre os chifres, Deus providenciou um cordeiro, tirou o filho de lá do lugar onde ele ia sacrificar o filho e botou o cordeiro, sacrificou aquele cordeiro. Ali já significava um sacrifício de Jesus, né? Então no Velho Testamento tem assim, o sacrifício de Jesus falado de outra forma. Então eles creem diferente, eles creem que o líder dele, do lado muçulmano, o Maomé, ascendeu aos céus ali, e nós sabemos que pela Bíblia Abraão ofereceu o sacrifício ali do filho. Então nós vemos aí que há uma divergência aí, né? Vamos ao restante do vídeo. Bem ali, o Muro das Lamentações, parte do templo construído pelo rei Salomão. Se Deus não está aqui, Bob, não está em lugar nenhum. Podemos ver aí nesse vídeo que os dois têm conhecimento da história de Jerusalém, da história bíblica de Jerusalém. Salomão construiu o palácio, né? E ali o muro, parte da construção ali do que Salomão criou. Então isso faz com que os dois lados tenham enraizado na alma deles um profundo sentimento religioso e de temor a Deus, né? A ponto do árabe israelense ali dizer para o judeu: olha, se Deus não está aqui, aonde está? Né? Para nós cristãos, Deus está em toda parte, né? Deus é onipresente, mas ali para eles, aquele lugar ali é sagrado. Por isso essa disputa, por isso há guerras disputando aquela área ali, né? Aquela área ali é cobiçada até por todo mundo, aquela área ali é uma área que tem um fundo espiritual muito forte, né? E isso faz com que haja uma disputa por aquele lugar sagrado ali, além de outras coisas muito importantes que existem em Jerusalém, o lugar estratégico que Israel está ocupando, o centro do mundo, né? Então nós vemos aí, por isso que eles têm uma disputa por aquele lugar aí. Tanto os judeus não abrem mão por ser promessas bíblicas de Isaac, Abraão e Jacó, como eles também não abrem mão, os árabes, por causa de Maomé, que eles acham que ele foi assunto aos céus ali, como Jesus, naquele lugar ali. Então vamos ao próximo corte aqui. Você sabe o que Jerusalém significa em hebraico? Jerusalém, a cidade da paz. O árabe perguntou ao judeu ali: você sabe o significado da palavra Jerusalém? E ele falou Jerusalém, que significa cidade da paz. Nós vimos que Israel está em guerra até hoje por causa da disputa de terras. Israel está em luta até hoje com esses povos árabes. E hoje eles já são mais assim ao lado de Israel. Está vendo que Israel está defendendo eles contra o Irã e está ajudando eles com ajuda em tecnologia, de antimísseis e tal. Então nós vemos que aí eles têm esse mesmo entendimento, né, sobre Jerusalém, e que Jerusalém tem um significado de paz. Então, que haja paz em Jerusalém, né? Oremos por Jerusalém, oremos por Israel, oremos pelas nações, para que haja realmente paz, e que se o significado dessa cidade é paz e eles vivem em guerra, então que possa haver paz em Jerusalém. Graças a Deus que tem tido paz em Jerusalém. Jerusalém tem sido bombardeada, mas Israel está em constante guerra. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Então o judeu ali citou o Salmo 137, versículo 6. Vocês podem ver, Salmo 137, versículo 6, fala exatamente o que ele falou aí: apegue-se, né, a minha língua ao paladar,
ou resseque a minha mão, e outras palavras, outras versões está um pouco diferente, mas é exatamente isso que fala o Salmo. É que eles têm parte da Torá, né, gravada na mente, né, eles memorizam a palavra de Deus, né, e os muçulmanos procuram decorar o Alcorão também, né. E você, cristão, você lê a Bíblia? Você tem procurado memorizar a palavra do Senhor? Pode chegar o tempo em que vão querer retirar a palavra de nossas mãos, e nós devemos tê-la em nossas mentes e em nosso coração. Amém? Então vamos ver o restante agora da amizade profunda desse árabe israelense e desse judeu, que nem a luta que eles travaram um contra o outro, a guerra que eles enfrentaram de um até matar um parente do outro, mas nada disso abalou a amizade profunda que eles tinham, e a ponto de o árabe israelense dizer para o judeu, abraçando um sentimento profundo depois de toda aquela guerra que eles passaram: ora, nós temos o mesmo Deus, e abraçou o judeu. Quem sabe aquele árabe ali no filme se converteu ao judaísmo, porque sabemos que o Deus dos muitos árabes, né, vamos dizer, os deuses lá do Iraque, não do Irã, que está brigando com Israel, é Alá, né? E quantas coisas terríveis, né, em nome de Alá eles estão fazendo hoje. E os judeus superiores de tecnologia e armamento estão se defendendo, estão atacando, porque não pode permitir que uma bomba atômica venha a começar a destruição antes do apocalipse de Deus. Compartilhe esse vídeo e dê o seu like aí e o seu comentário aí, por favor, para que eu possa ficar incentivado a fazer outros vídeos. Mas vamos aí ao abraço do judeu com o árabe israelense, né? Para terminarmos o vídeo. Perguntou o que eu achava, Bob. Tenho medo. Temos o mesmo Deus. Você e eu.